Mais uma vez, na nossa disciplina, língua portuguesa, melhor disciplina que vocês têm, já repeti isso um monte de vezes e com toda certeza do mundo, língua portuguesa é a melhor matéria de ser estudada, tá? Eu espero que vocês consigam internalizar isso e, consequentemente, aprender com muito mais facilidade tudo isso que nós estamos conversando aqui de gramática da língua portuguesa, tá? Só retomando um pouquinho aí os nossos estudos, vamos dar uma situada. Hoje nós vamos falar sobre pronomes. O que são pronomes? Classe de palavras, tá bom? Uma das 10 classes de palavras, certo, pessoal? E aí, gente, para que servem os pronomes? Nós tivemos uma aula mais geral anteriormente, né? Que aí a gente deu uma pincelada em todas as funções. Então vamos lá, pessoal? Vamos então estudar os pronomes. E o que são pronomes? Classe de palavras que substitui ou acompanha os substantivos Então, pronomes diz respeito à classe de palavras que acompanha ou substitui os substantivos. Pronomes são variáveis ou são invariáveis? São também variáveis. Os pronomes podem variar em gênero, feminino e masculino, e também em número. Os pronomes podem variar em gênero, feminino e masculino, e os pronomes podem variar em número, singular e plural, tá certo? Pessoal, detalhezinho importante, quando os pronomes substituem um substantivo, esse pronome tem valor substantivo, tá? Quando esses pronomes acompanham um substantivo, eles têm valor de adjetivo, tá? É importante a gente pensar isso, porque lá na frente, quando nós estudarmos regras de concordância, vocês precisam se lembrar desse detalhe. O que seria isso? Bem rapidinho. Olha só, pessoal. Os meus livros chegaram. Quem é o pronome aqui? Nós vamos falar deles, mas só para adiantar. Meus. Pronome possessivo. Tá acompanhando ou tá substituindo aqui um nome? Está acompanhando um substantivo. Portanto, ele tem valor de adjetivo. Pronome adjetivo, tá? E se eu simplesmente digo eles chegaram, esse meu pronome aqui está acompanhando ou ele está substituindo um nome? Está substituindo, não tem nenhum substantivo aparente aqui. Então, esse pronome é um pronome com valor de substantivo, beleza? Os pronomes podem ser ou exercer função de sujeito ou de complemento. Lembrem-se disso, matéria lá da sintaxe, mas lembrem-se disso. Os pronomes, eles podem ter valor de sujeito, como eles também podem ter valor de complemento. Vamos dar uma olhadinha no slide? Gente, olha só para o slide. Quantos tipos de pronomes nós temos? Quais são os tipos de pronomes que nós temos na língua portuguesa? Pronomes pessoais, pronomes demonstrativos, pronomes relativos, pronomes interrogativos, indefinidos e também possessivos, tá certo? Então, resumindo, nós temos pronomes de 6 tipos na língua portuguesa, tá bom? Para que servem os pronomes?
pessoais. Gente, pronomes pessoais, eles podem ser sujeitos ou eles podem ser complemento, tá? Eles se dividem em dois tipos, nós vamos ver já já. Para que servem os pronomes demonstrativos? O interessante da língua portuguesa é que é tudo autoexplicativo, né? Pronomes demonstrativos fazem o quê? Demonstram alguma coisa, né? Quais são os pronomes demonstrativos que nós temos na língua portuguesa? Este, esse, isto, esse, essa, isso e aquele, aquela e aquilo. Esses são os pronomes demonstrativos. Nós vamos falar sobre eles também, que servem para referenciar ou para demonstrar alguma coisa. São super importantes, tá? Inclusive como elementos de coesão, que é uma matéria específica, mas a gente precisa da compreensão dos pronomes. Pronomes relativos. Para que servem os pronomes relativos? Gente, os pronomes relativos, eles retomam algum termo que foi dito, né, ou que será expresso. Para isso servem os pronomes relativos. Por exemplo, o qual, a qual, quem, cujo, que, são termos que retomam algum termo já dito, né, ou indicam algum termo que ainda vai vir, exemplo do cujo, tá? Então, os pronomes relativos servem para fazer menção ou retomada de algum elemento dito ou que vai ser dito. Pronomes interrogativos, né, indicam perguntas, dúvidas, questionamentos, quem fez o exercício, quais de vocês irão para a festa e assim por diante, né? Então, indica uma interrogação. Pronomes indefinidos. Marca alguma coisa dentro do seu texto que você não tem muita certeza, né? Todos os alunos, você deixou de uma forma genérica. Alguns alunos, poucos alunos e assim por diante, tá? Então, os pronomes indefinidos são essas palavrinhas que geram aí ou que trazem à tona um valor mais genérico, tá bom? E por fim, pronomes possessivos. Pronomes possessivos fazem o quê? Indicam posse, tá bom? Por exemplo, esta caneta é minha, esse caderno é seu e assim por diante. Então, minha, seu, dele, teu, tudo isso aí são pronomes possessivos. Dentro desses pronomes, pessoal, o que é mais importante a gente estudar? Vamos começar de um por um? Vamos estudar aí primeiros deles, pronomes pessoais. Para que servem os pronomes pessoais? Gente, primeira coisa, anotem aí. Os pronomes pessoais, eles se dividem em três. Pronomes pessoais, caso reto. Pronomes pessoais, caso oblíquo. Pronomes de tratamento. Tá certo? Então, quando a gente fala naquela primeira classificação dos pronomes, nós temos que lembrar que os pronomes pessoais, eles se dividem em pronomes pessoais do caso reto, pronomes pessoais do caso oblíquo e os pronomes de tratamento. E aí, gente, os pronomes pessoais do caso oblíquo, eles se dividem em dois tipos: átonos e tônicos. Isso é importante vocês visualizarem, tá bom? Então, na primeira classificação, pessoais, nós dividimos ele em caso reto, caso oblíquo e pronomes de tratamento, sendo que os pronomes do caso oblíquo, eles se dividem em átonos e tônicos. Vamos lá, gente. Pronomes pessoais do caso reto. Vamos olhar no slide? Gente, pronomes pessoais do caso reto, quem são? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Esses são os pronomes pessoais do caso reto, né? Eles indicam a primeira, segunda e a terceira pessoa do discurso. Primeira, segunda, terceira, né? Aqui também. Primeira, segunda e terceira. O que muda aí é o singular e plural. Olha o que eu coloquei nesse slide que é super importante. Os pronomes pessoais do caso reto, na frase, sintaticamente, eles exercem a função de sujeito, ou seja, aqueles que praticam ou que recebem a ação que está expressa no verbo. Pronomes pessoais do caso reto exercem a função de sujeito. Por exemplo, eu fiz
a tarefa. Quem é o sujeito dessa minha frase? Eu. Eu fiz a tarefa, né? Apresentei aqui um sujeito expresso por um pronome pessoal do caso reto. Tu fizestes, ele fez, nós fizemos e assim por diante, tá? Então, o pronome pessoal do caso reto tem função de sujeito, não vai aparecer aí como complemento. Guardem essa informação porque nós vamos retomar isso para falar sobre um detalhezinho que as pessoas costumam errar. Gente, e os pronomes pessoais do caso oblíquo? O que acontece? O que a gente faz com esse pronome pessoal do caso oblíquo? Esses pronomes que se dividem em átonos e tônicos, eles exercem a função de complemento, tá? O que é isso? Às vezes você faz uma perguntinha, você tem que pôr um complemento no seu verbo. Você tem o sujeito, você tem o verbo, e aí você vai colocar um complemento lá. E aí, se você coloca esse complemento em forma de pronome, você vai ter que utilizar um desse. O, a, os, lhes e o meter-se nos vos, tá bom? Que nós chamamos de pronomes oblíquos átonos. E esses pronomes oblíquos átonos, eles se ligam direitinho no verbo, antes, no meio ou depois, tá bom? Mas eles grudam ali, ó, direitinho no verbo. Se for antes, ele só aparece o pronome e o verbo. Se for no meio ou se for depois, a gente precisa do auxílio do hífen, tá bom? Então, sempre que nós tivermos pronomes com uma função de complemento de um verbo que tá ligadinho direitinho, a gente tem que usar os átomos. Quando é que a gente utiliza os tônicos? Gente, esses aqui são os tônicos. Mim, ti, consigo, mim, ti, si, nós, vós, si, ele e assim por diante, tá? Qual que é a diferença? Os tônicos sempre serão utilizados quando aparecer preposição, tá bom? Quando nós estamos falando de complemento de um verbo com pronome, se apareceu preposição, eu só posso utilizar os pronomes tônicos, tá bom? Vamos dar uma olhada nos exemplos para a gente entender isso daqui melhor? Vamos, olha só, gente, lá no slide, primeira frase. Ele entregou o caderno para mim, tá certo? Quem é o sujeito dessa frase? Ele. Nós temos aí, então, um pronome pessoal do caso reto, exercendo a função de sujeito. Então, nós temos aqui o sujeito, nós temos aqui o verbo. Nós temos aqui o caderno, que é um primeiro complemento. Em regra, se eu disser, gente, eu entreguei, o que vocês vão perguntar? Entregou o quê? Entregou quem? O quê? E entregou para quem? Não é isso? Entregou para mim. Olha só, gente, para é preposição. Lembra que eu falei que a gente só utiliza os tônicos se nós tivermos preposição aparente? Apareceu a preposição. Poderia falar ele entregou o caderno para me? Não, não posso, porque o me só aparece se for grudadinho no verbo, sem preposição. Apareceu preposição, eu tenho que falar para mim. Aí eu vou utilizar o tônico. Olha o segundo exemplo, para ficar mais fácil para entender isso. Ele entregou-me o caderno. O que mudou? Vocês percebem que a preposição para aqui, ó, ela sumiu? E aí nós temos aqui só um hífen, grudando direitinho o meu pronome no meu verbo. Aí eu posso utilizar mim? Não. Tem pessoas que falam assim, pessoal, ele me entregou o caderno. Tá certo ou tá errado falar ele me entregou o caderno? Está errado, tá? Por quê? Porque se eu for utilizar o me, eu preciso ter uma preposição junto. Se eu digo ele me entregou, não apareceu. Qual que seria o correto? Ele me entregou ou ele entregou-me o caderno. Estão conseguindo perceber a diferença de um para o outro? Tá claro? Olha só, repetindo, ele, pronome pessoal do caso reto, exercendo função de sujeito. E nós temos o me e o mim, exercendo função de complemento do meu verbo. Opa! Exercendo a função de complemento do meu verbo. Tá certo? Se apareceu preposição, eu vou utilizar o tônico, que é mim. Não apareceu preposição, grudei direitinho, eu vou utilizar o átono. Gente, então,
voltando no slide anterior, presta atenção aqui quais são os pronomes átonos e quais são os tônicos. Se tem preposição, eu vou usar tônico. Não tem preposição, eu vou utilizar os átonos, tá? Super importante pensar nisso daqui. Gente, olha só. Ele entregou o caderno para ele, né? Ele como sujeito e ele como complemento, porque ele também pode ser pronome oblíquo tônico, mas apareceu a preposição. E no exemplo de baixo, coloquei lhe, tá bom? Coloquei lhe. Por quê, pessoal? Posso usar esse para ele aqui? Posso usar o ele? Não, porque ele vai ser tônico. Aqui eu liguei coladinho no meu verbo. Eu vou ter que usar um átono, tá aqui, ó. Como átono, tá vendo a diferença? E assim por diante, tá? Então, assim, pessoal, resumindo, se estiver exercendo a função de sujeito, só posso usar eu, tu, ele, nós, vós, eles. Se for complemento, eu posso utilizar esses daqui, que são os átonos, se não aparecer preposição entre o verbo e esse pronome, tá bom? E eu vou utilizar o tônico se eu tiver alguma preposição, e aí eu vou utilizar isso daqui. Lembrando que o ele também pode ser considerado pronome pessoal do caso oblíquo. Gente, coloquei isso aqui para a gente pensar um pouquinho que as pessoas confundem. Para mim, para eu e mim. Vamos colocar umas frases aqui para vocês nunca mais errarem essas questões aqui. Olha só, pessoal. Vamos colocar então, copiem aí pra gente pensar se isso aqui tá certo ou está errado. E mais um exemplo. Olha só. As pessoas às vezes confundem o para mim e para eu. Gente, primeiro exemplo. A professora entregou, quem entrega alguma coisa para alguém. A professora entregou-me o caderno, tá bom? Então, entregou-me tem um complemento e tem um outro complemento. Tá certo? Tá certo. Por quê? Eu utilizei aqui como complemento o oblíquo átono. Não tem preposição, usei o hífen, beleza. E esse daqui, pessoal? A professora me entregou o caderno, né? Posso falar isso? Sim ou não? Pensem aí, pessoal. Não posso utilizar isso. Eu só vou utilizar o mim se eu tiver uma preposição, por exemplo, para. Se fosse entregou para mim, estaria certo. Mas me entregou, eu não posso dizer, tá? O que eu deveria utilizar aqui? Me entregou. Tá bom? Me entregou não pode ser utilizado. Gente, e no meu terceiro exemplo, a professora entregou o caderno para eu fazer atividade. O correto é para eu fazer atividade ou para mim fazer atividade? E aí? Pessoal, se eu parasse a minha frase aqui, seria para mim. A professora entregou o caderno para mim. Só que tem uma ação que vem depois. Ela não só me entregou, ela entregou para que eu pudesse fazer alguma coisa, não foi isso? Gente, se eu tenho o para, tenho que pôr um pronome, e se depois eu tenho um verbo, né, que aqui está na sua forma infinitiva, eu tenho que colocar pronome pessoal do caso reto. Então, gente, eu não posso dizer entregou para mim fazer, entregou para eu fazer, porque nesse caso aqui, esse eu está exercendo uma função de sujeito de qual verbo? Fazer, que está no infinitivo, beleza? Para nunca mais errar. Então, isso aqui tá certo,
Não posso dizer me entregou, tenho que dizer me entregou ou entregou para mim. E se eu tiver um verbo na frente do pronome, vira eu, tá bom? Para eu fazer a atividade. Beleza, pessoal? E aí, com isso, a gente encerra, então, a diferença entre pronomes pessoais do caso reto, que exercem função de sujeito, pronomes pessoais do caso oblíquo, que exercem a função de complemento. Se aparecer preposição, eu vou utilizar os pronomes tônicos. Não apareceu preposição, grudei direitinho no meu verbo, vou utilizar os pronomes átonos. Tá bom? Seguindo um pouquinho, pessoal, já falamos então que o pronome pessoal ele se divide em pronomes pessoais do caso reto, do caso oblíquo e os pronomes de tratamento. O que são pronomes de tratamento? Pronomes de tratamento são aqueles utilizados para você se referir ou para você se dirigir a alguém, tá? Então a gente pode falar Vossa Excelência, Vossa Senhoria, você, o senhor, a senhora e assim por diante, né? Tudo isso vai depender da posição social da pessoa em relação a você, né? Como é que você vai utilizar. O que eu trouxe para vocês, gente? O que é interessante vocês pensarem? Utilização de Vossa Excelência e de Vossa Senhoria, tá bom? Gente, coloquei para vocês lá no material escrito uma tabela sobre os pronomes de tratamento. Mas o que eu quero que vocês gravem sobre isso, gente? Você utiliza Vossa Excelência para as autoridades máximas, tá? Dentro do nosso país e assim por diante. Por exemplo, Presidente da República, Vice-Presidente da República, Ministros dos Estados, Governadores, tá? E os oficiais das Forças Armadas. Essa cúpula, né? Quem está sempre no topo de alguma região deve ser referenciado por Vossa Excelência. E as demais autoridades que nós temos devem ser chamadas de Vossa Senhoria, tá bom? Lembrando que você faz a concordância na terceira pessoa. Isso é um assunto que a gente vai retomar posteriormente, certo, pessoal? Então, sobre os pronomes de tratamento, para cada pessoa você tem que utilizar um pronome certo, correto. Lembrando que para as altas autoridades a gente utiliza Vossa Excelência, tá? Os cargos máximos, e para as demais autoridades, Vossa Senhoria. E a concordância é feita na terceira pessoa, certo, pessoal? Gente, e o próximo pronome que nós vamos trabalhar são os pronomes demonstrativos. Como eu falei para vocês, para que servem os pronomes demonstrativos? Pronomes demonstrativos servem para demonstrar alguma coisa, tá? Gente, com relação aos pronomes demonstrativos, vamos criar aqui uma tabelinha. Vou falar um pouco para vocês e esse assunto é retomado na matéria de coesão. Pessoal, quando a gente pensa na utilização dos pronomes demonstrativos, o que vocês têm que lembrar? Você tem que pensar nesses pronomes com relação ao lugar, com relação ao tempo e com relação ao texto. Os pronomes demonstrativos, eles são utilizados de três formas: com relação ao lugar ou objeto, com relação ao tempo e com relação ao texto. Com relação ao lugar ou objeto, tá? Gente, o pincel tá comigo, que estou falando. Eu digo este pincel, esse pincel ou aquele pincel? O que vocês acham? Correto, este pincel, tá? Se está perto de quem fala, perto da primeira pessoa do discurso, você utiliza este. E aí, gente, eu tô me referindo, tô falando diretamente com você, aluno, e tô me referindo ao seu caderno, que tá aí com você. Eu tenho que dizer este caderno, esse caderno ou aquele caderno? Eu digo esse caderno, tá? Se está perto de quem me ouve, a gente utiliza esse. E aí tô eu aqui conversando com você, e aí eu quero fazer uma fofoca sobre uma pessoa que tá lá longe, quero falar sobre a roupa. Eu digo esta roupa, essa roupa ou aquela roupa. Eu vou dizer aquela roupa, tá bom? Então, gente, você utiliza o este para se estiver perto de quem fala, primeira pessoa. Você utiliza o esse
Se estiver perto de quem ouve, segunda pessoa. E você utiliza o aquele se estiver distante dos dois, na terceira pessoa, próximo lá da terceira pessoa, né, do discurso, tá bom? Pode ser esta ou isto, pode ser essa ou isso e pode ser aquela ou aquilo, depende, tá bom? Para fazer as concordâncias. Gente, segunda possibilidade, com relação ao tempo. Com relação ao tempo, o que a gente diz? Gente, presta atenção. Eu quero referir à aula que está acontecendo agora. Eu digo esta aula, essa aula ou aquela aula. Eu digo esta, tá? Esta, este e isto indicam presente. Indicam presente, certo? Se eu quero falar sobre a aula de ontem que nós estudamos, ou se eu quiser falar da aula que vai acontecer amanhã, o que eu digo? Essa aula, tá? Ou esse assunto, ou isso. Então, gente, se eu quiser me referir a um passado ou futuro próximos, se eu quiser me referir a um passado ou a um futuro próximo, eu vou usar esse, essa e isso. Essa aula de ontem, essa aula que vai acontecer amanhã, esse ano de 2019, esse ano de 2021, passado e futuro próximos, eu vou usar esse S. Se eu estiver no presente, esta aula de hoje, este dia de hoje, esta semana, este mês, este ano e assim por diante, tá? No presente com T, passado e futuro próximos, SS. E aí, o aquele fica para quando? Quando nós tivermos passado remoto ou tempo incerto. Por exemplo, se eu quiser me referir lá no ano de 1500 do descobrimento do Brasil, eu vou falar naquele ano, tá? Por quê? Porque é muito distante. E aí, pessoal, se nós tivermos também um tempo impreciso, também nós vamos utilizar aquele. Por exemplo, não sei quem é aí leitor da Bíblia, mas lá no último livro da Bíblia, em Apocalipse, nas profecias, eles dizem o seguinte: naqueles dias haverá não sei o que lá, não sei o que lá, né? Lá em outras referências da Bíblia também eles falam naqueles dias. Por que eles falam naqueles dias? Porque ninguém faz ideia de quando é que isso vai acontecer. Se é um tempo vago ou impreciso, e se você não tem ideia de quando é que isso vai acontecer, você coloca aquele, aquela ou aquilo. Beleza? Certinho? E com relação ao texto, que é o último que nós vamos falar. Gente, brevemente. Este é um elemento, olha que lindo esse nome, vou colocar até de preto. Este é elemento catafórico. Catafórico. Eu anuncio alguma coisa que vai ser dita no meu texto. Por exemplo, a professora disse estou, com T, 2 pontos, e aí eu coloco o que a professora disse, tá? A professora aprova este assunto. Aí, qual é o assunto? Ainda vai ser dito dentro do seu texto, tá? Então, gente, se eu estou anunciando alguma coisa que ainda vai ser dita, eu falo que eu estou fazendo uma catáfora. E aí eu utilizo este, esta ou isto. E para me referir a alguma coisa que foi dita dentro do meu texto, aí eu falo que eu vou exercer ou utilizar um elemento anafórico. Um elemento anafórico. E aí eu vou utilizar esse, essa e isso. Falar sobre os pronomes é muito bom, ponto. Esse assunto é relevante. Que assunto? Os pronomes. Eu já citei ele anteriormente, tá? Então, se você tem no texto alguma coisa que você já disse e você está retomando, você utiliza esse, essa e isso. Beleza? E o aquele, gente, quando é que você utiliza? Teoria, vou passar um exemplo para a gente finalizar. Quando você fala de 2 termos ditos anteriormente,
o que que você faz? Você utiliza o aquele para retomar o mais distante. Só um exemplo para a gente caminhar para o final da nossa aula. A professora e o aluno chegaram. Este estava de bermuda e aquela de saia. O que aconteceu aqui? Neste caso aqui, eu falei sobre dois elementos ou duas pessoas, a professora e o aluno. Para eu não repetir de novo, o aluno estava de bermuda e a professora estava de saia, eu pego os pronomes demonstrativos para me ajudar. Gente, aí eu posso utilizar o este, e aí eu estarei me referindo ao que eu coloquei por último aqui. E eu vou utilizar o aquele ou aquela para me referir ao que está lá atrás, tá? Como é que a gente conceitua isso? Em dois termos de uma enumeração, dois ou mais termos em uma enumeração, o aquele retoma o que foi dito primeiro, tá bom? Ah, professora, mas o este não é só para alguma coisa que vai ser anunciada? Sim, mas depende. Se eu retomei dois ou mais termos para trás, eu posso utilizar o este para fazer a retomada dessa sequência, tá bom? Pessoal, esses são os pronomes demonstrativos. No seu PDF você tem vários outros exemplos para complementar aí essas questões. Assuntinho muito importante, tá? Ele é retomado na matéria de coesão textual, porque eles são elementos de coesão, tá? Bons estudos para vocês e a gente se vê na nossa próxima aula. Até lá!